Olá pessoal, está começando mais um episódio do Pele em Risco. Hoje recebo na poltrona da minha casa Bianca Castro, psicóloga que atua na área clínica, além de ser palestrante, professora e consultora em gestão de pessoas. Ela também é empreendedora há anos à frente da Microlins e do Instituto Gourmet. Muito bem-vinda, poltrona aqui de casa, Bianca. É um prazer ter você aqui, até porque você é uma inspiração para mim. Você, já te falei isso, né? O meu primeiro emprego eu consegui, de CLT, né, de carteira assinada, eu consegui através da agência de encaminhamento da Microlins. Então você e Bruno têm um papel fundamental na minha vida. Talvez eu não estaria aqui se não fosse você. Ai, que lindo. Seja muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço. Bacana. A gente tem muita coisa para conversar, até porque você é empresária, mãe, esposa, psicóloga clínica, organizacional. Você tem várias facetas, né, sim, Bianca? Sim. Mas eu queria que a gente começasse literalmente do começo, você como psicóloga clínica, que foi onde você entrou nesse universo todo que a gente vai conversar aqui, né? Sim, sim. Prazer estar aqui, agradeço muito o convite. É sempre bom a gente poder compartilhar a nossa história para que a gente possa inspirar outras pessoas, né? E assim, eu sempre, desde muito cedo, desde a adolescência, sempre fui aquela amiga procurada para conselhos, né, conselhos e fui identificando essa vocação, né, da escuta ativa, da empatia, e me encontrei muito aos 17 anos, eu inicio a faculdade de psicologia. E desde muito cedo sempre fui muito determinada, muita vontade de vencer, de conquistar meus sonhos. Vencer para mim naquele momento era conquistar, né, aquilo que eu queria para minha vida, tanto material quanto também, né, em termos de desenvolvimento pessoal, enfim. E eu fui assim muito corajosa e comecei a faculdade, já comecei a estagiar muito cedo, a buscar, né, mentores e professores que pudessem me ajudar, me ensinar. Então essa caminhada do estágio foi muito importante, sim, né? E a gente tinha supervisão, e eu fui conhecendo profissionais maravilhosas que são minhas amigas até hoje, pessoas que me inspiraram, me ajudaram muito. Sim. E logo começo a trabalhar numa empresa de grande porte. Aqui em Friburgo. Aqui em Friburgo, como estagiária, um grande desafio. E fábrica, então aquela, né, cultura mais rígida, e eu pensando, tenho que me adaptar, tenho que conseguir. Sim. E ali, assim, eu fiquei realmente bastante tempo, 7, 8 anos. Foi fundamental, acho que me formou muito em relação à parte também, né, técnica, e de cursos e, né, desse investimento mesmo que fizeram em mim. E em contrapartida eu fui me desenvolvendo e crescendo, sim, evoluindo, né, dentro da empresa, e acabei já me formando contratada, mas nunca deixei a psicologia clínica. Trabalhava com RH, né, como analista de RH e depois coordenadora de RH, e depois eu me formo. Antes de me formar já tinha com supervisão, já atendia alguns pacientes, e depois já abro meu consultório e estou aí até hoje. Exatos 24 anos. Uau, não fala muito não, então entrega sua idade, você não parece ter sua idade. Que bom. Mas que bacana, Bianca, como a clínica te ajudou também a vir para o lado de empreendedorismo e também a olhar o RH em si com uma forma diferente, né? Eu acho que tudo é um combinado, né? Sim. O que você é hoje é um combinado de muitas facetas, né? Exatamente. Eu acho que a própria história da pessoa, sim, acho que já agrega muito, né? Somos um ser só. É muito comum a gente ouvir essa, né, ilusória separação do profissional e do pessoal, mas a verdade é que a gente é um ser só e traz todas as nossas, né, necessidades e demandas e desejos e sonhos, sim, para o ambiente de trabalho, essa construção, né? Hoje a abordagem que eu gosto muito de trabalhar, uma abordagem mais holística, mais integrativa,
que considera o ser humano como um todo. Sim. Né? E a psicologia clínica traz esse olhar através, né, do sofrimento, do conhecimento do sofrimento humano, do respeito ao sofrimento, independente como seja, e a capacidade que a gente tem de se reinventar, de se reconstruir, né, e de evoluir. Bacana. Através do autoconhecimento, porque sem autoconhecimento a gente não cria novas versões. Sim. Né? Agora entrando um pouco Bianca empreendedora, né? Hoje você, junto com seu esposo, o Bruno, estão à frente da Microlins e do Instituto Gourmet. Primeiro veio a Microlins, né? Você já entrou, o Bruno já tinha Microlins, né? Queria que você comentasse rapidamente sobre isso. Qual é o seu papel também hoje, né? Claro, a Microlins já está há 22 anos no mercado. Quando eu entrei, eu sou professora de formação, então sempre gostei e quis muito trabalhar com a educação, educação profissionalizante, uma capacitação mais rápida, desenvolvimento de habilidades, né, técnicas e comportamentais, e eu já trabalhava com isso na empresa, de certa forma, através de treinamentos, né, o recrutamento, seleção, identificação de perfis. Então a gente aplicava muito testes, né, psicológicos, aplico até hoje na clínica também, ou nas empresas fazendo análise de perfil. E quando eu fui para substituir uma professora e me apaixonei pela missão, que é de transformar os sonhos dos alunos em realidade, né, através da educação, do direcionamento ao mercado de trabalho. E nessa pegada eu entro fazendo assessoria de carreira com os nossos alunos. Então é um trabalho vocacional, é um trabalho de orientação profissional realmente. E ali a gente constrói com o aluno um pouco dessa objetividade, trazendo para a carreira, mas focando também naquilo que ele gosta de fazer, que ele vê propósito, que ele se realiza. Porque sem realização, sem identificação, tudo é muito fake. Sim. Né? E você tem ideia de quantas pessoas você já impactou dentro da Microlins? Olha, Dávila, eu já tentei fazer essa conta, mas assim, me arrependo de não ter. Poxa, é um dado que seria sensacional ter. Catalogado, porque essa semana mesmo a gente teve mais uma aluna contratada na área em que está se formando e com um salário que ela nunca teve, né, um desafio maravilhoso. E assim, quando a gente realmente tem, né, a veia da educação e a gente entende que somente através da educação que a gente se transforma e o mundo se abre, né, e tudo se torna possível, a gente se realiza demais. Eu sou muito realizada com o que eu faço, acho que por isso faço há tanto tempo. Sim. E hoje, qual é o seu papel dentro da Microlins atualmente? Então, eu trabalho na gestão de pessoas, essa parte toda de contratações, treinamentos de novos colaboradores, né? Faço a parte ali de cultura organizacional também, acompanhamento do desenvolvimento, as avaliações de desempenho, toda a parte que envolve a psicologia organizacional, gestão de pessoas é comigo, e especificamente trabalho com essa assessoria de carreira com os nossos alunos, que me realiza muito, e fico muito feliz quando a gente encaminha o aluno e ele tem a oportunidade de entrar como jovem aprendiz, né, de ter uma experiência mais consolidada naquilo que ele deseja. E muitas empresas entram em contato com a gente, né? Vocês são parceiros, né? Muito parceiros das empresas. Durante muitos anos eu fiz treinamentos empresariais através da Microlins. Acho que a Microlins, no caso com você, ia até a empresa para dar algum treinamento específico. Sim, esse ano mesmo eu dei um treinamento de liderança e gestão de pessoas para uma empresa. Então, além da parte da informática, da tecnologia, né, administrativa, a gente tem todas essas áreas, eu também faço os treinamentos comportamentais. Legal. Hoje muito menos do que antes, mas durante uns bons 10 anos
eu trabalhei muito indo à empresa treinar os profissionais, os colaboradores. Bacana. E o Instituto Gourmet, ele veio já com você há muito tempo na Microlins, né? Ele é recente, né? Isso, tem 8 anos que a gente trouxe. E foi uma proposta do meu marido muito legal, de trazer, de popularizar, né, a gastronomia, porque eu, durante a minha carreira, tive que fazer minhas formações fora, e é custoso, é tempo, é dinheiro, é energia, né, longe, a gente tem uma serra para enfrentar, né? Então a gente juntos visitou, né, um stand da franquia, e a gente se apaixonou pela ideia de poder trazer a educação gastronômica para a nossa cidade de uma forma mais popularizada, com preços acessíveis, e unindo toda essa experiência que a gente tem desses anos todos na Microlins, e trazendo qualidade, trazendo prática, né, professores qualificados, gerando empregos e gerando também, acho que muita felicidade daquelas pessoas que já trabalham, né, já trabalhavam com confeitaria, com gastronomia, mas não tinham a oportunidade de fazerem uma formação. Sim, até porque é uma formação cara, por exemplo, faculdade, universidade, gastronomia é bem caro, não tem Friburgo, foi o que você disse, e normalmente esses profissionais realmente amam muito o que fazem, né? Eu já tive a oportunidade de visitar, e você vê o brilho nos olhos, de fato, né? E é muito legal você ter conseguido, você e Bruno, trazer isso para Friburgo. Assim, trabalhar com educação no Brasil, né, Dávila, não é uma coisa fácil, então a gente enfrenta muitos desafios, né? A gente concorre com o iPhone, com o iPhone 16, né? Então a gente precisa ali na orientação conscientizar aquela pessoa do quanto aquela formação vai transformar a vida dela e vai poder, né, com uma base sólida, impulsioná-la a realizar os sonhos dela, da família. Sim, né? Maravilha. Agora indo um pouco mais, pegando o seu lado palestrante, bom, eu também estudei com você no MBA, então como professora, enfim, né? Queria saber um pouco mais sobre o comportamento mesmo dos empresários, né? Você viu que o comportamento do profissional, não só empresário, mas de modo geral, ele vem mudando nos últimos anos? Com certeza, assim, acho que a gente, depois da pandemia, teve um salto enorme de inovação, de adaptação, resiliência, né? Toda a estrutura organizacional precisou mudar para se adaptar às novas demandas do mundo e, consequentemente, as pessoas também. Então, muita coisa mudou, as modalidades, dos tipos de trabalho, né? Isso tudo mudou, e a cabeça da gente teve que acompanhar e mudar e se encontrar em meio a tantas transformações. Né? Sim. O home office chegou também, né? Chegou com tudo. Queria até que você, como psicóloga mesmo, né? Com certeza você tem pacientes, né? A gente não pode comentar aqui, obviamente, mas que trabalham de forma remota, né? Você vê uma diferença nessas pessoas, para quem vai presencial, elas sentem falta disso, elas se sentem mais sobrecarregadas, talvez? Nós temos uma questão, porque o home office entrou e a princípio foi muito aceito e entendido como algo que traria mais paz, mais tranquilidade, porque de fato não tem aquele tempo de deslocamento para o trabalho, ganha-se muitas questões. Mas com o passar do tempo, através das pesquisas, identificou-se que não é bem assim, né? Que existe um outro lado do home office, que é de você não desconectar, de você não desligar, de você passar muitas horas sentado. Bianca, mas em casa a gente pode levantar, mas é uma demanda enorme. E você precisa estar ali, né, conectado, e existe sim um desgaste, né, psicológico, de você estar o tempo todo conectado, sem lidar com as pessoas, porque quando a gente está na empresa, a gente vai no cafezinho, a gente vai num outro setor, a gente cumprimenta um colega. Resolve os problemas mais facilmente, porque você está do lado do colega, perto, né? E a parte principal é que você tem, através das interações, né, com as outras pessoas, um olhar social desenvolvido. O ser humano é um ser social, não é um ser... não foi criado para ser só
E por isso, na pandemia, nós tivemos um aumento significativo nos transtornos de ansiedade, depressão, burnout, né? Que isso acabou acontecendo por conta desse trabalho remoto, que também gerou um adoecimento psicológico bastante significativo. Né? Essas interações sociais trazem o desenvolvimento das competências comportamentais. A gente interagindo, a gente desenvolve empatia, né, resiliência, enfim, liderança, porque você lida com pessoas, você se desenvolve, muitas outras competências importantíssimas para um profissional se dizer competente. Sim, e para quem não tem outra opção e realmente tem que trabalhar de forma remota, você tem alguma dica? Até para não sofrer com isso tudo que você acabou de comentar. Claro, façam terapia. Né? É importante, importante. Eu acho que através da terapia você tem ali, né, um olhar de um profissional preparado, neutro, que acaba te fazendo, trazendo reflexões, intervenções sobre o equilíbrio da tua vida, né? A gente costuma fazer um exercício no qual a gente mapeia todas as áreas da vida de um ser humano, né? E o quanto a gente precisa de equilíbrio, de despender energia, tempo, dedicação a cada área, da área espiritual à área financeira. Você precisa ter esse cuidado com a sua saúde mental, sua saúde física, seu lazer, sua família, relacionamento amoroso, enfim. Várias áreas que precisam desse olhar, né, desse cuidado para que você tenha equilíbrio. E com o equilíbrio a gente consegue o que a gente quer na vida, através do equilíbrio. E só é possível ter equilíbrio com autoconhecimento, desenvolvendo autoconhecimento, que é para a vida toda, porque a gente muda, né? Exato. Ao longo dos anos. Nossa vida vai mudando, né? Exatamente. As necessidades, enfim. Exatamente. Os sonhos, né? Os propósitos. E agora entrando mais na parte de Bianca consultora, né? Dentro de empresas, falando sobre gestão de pessoas. Quais são os maiores erros que você vê os líderes de empresas cometendo na área de gestão de pessoas? Sim, eu costumo dizer que não muda muito. O ambiente, né, empresarial ou no consultório, enfim, são sempre... ser humano, né? Exato, são sempre as mesmas questões, né? São crises existenciais que a gente tem. Por que eu faço isso? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é a importância disso na minha vida? Eu me sinto feliz. E na liderança, assim, a gente entende que é um papel que exige muito da gente. Então é preciso estar com a terapia em dia. Sim. E desenvolver muito a comunicação assertiva, porém a capacidade de aprender sempre. Porém, a base é a inteligência emocional. A gente precisa se conhecer, né, o autoconhecimento, e gerir bem o que a gente sente, se entender, para que a gente possa, né, não projetar nas pessoas questões que são nossas e que não foram ainda, né, vamos dizer assim, ouvidas e substituídas, talvez, melhoradas, né? Sim, então você vê de fato que é uma questão mais interna do líder e do colaborador, enfim, de modo geral. Sim. Às vezes ele reflete o que ele está vendo nele mesmo. É a própria história dele, é algo até, né, é uma projeção mesmo, não é intencional. Então, porque a parte técnica é mais fácil, a gente procura os MBAs, e a gente procura, né, mentores, e a gente se capacita, porém, a parte pessoal, né, das suas características, da sua personalidade, como você lidou com a sua história, né? Ter esse cuidado de não projetar, mas comigo, é muito comum ouvir hoje os pais dizendo, eu sou mãe também, dizendo, mas na minha época, mas comigo não era assim, na sua idade, é verdade, né? Eu já trabalhava, na sua idade, eu já ajudava em casa, então tudo muda, a gente precisa entender o contexto, e o líder, além dessa capacitação técnica oferecida pela formação, não menos importante, essencial, a terapia tem que estar em dia para você se conhecer e saber também os seus limites, saber as questões que você não lida bem, trabalhá-las na sua terapia,
para que consiga superar e vencer isso, e lidar e substituir por padrões de comportamento, de pensamentos mais saudáveis para a sua vida. E a minha experiência me traz muito essa questão de pessoas que não, né, tiveram esse olhar para a sua saúde mental e que acabam ocupando esses cargos e projetando nas pessoas questões próprias. Não é fácil. Sim. A liderança é para quem tem coragem. É desafiador, né? Exatamente. Mas então o primeiro passo, terapia. Exatamente. Segundo, a empresa ela pode trazer treinamentos também para que eles consigam ampliar um pouco esse repertório, né? Acredito que você deva aplicar entrevista, sim, demissão, sim, feedback, né? Tudo parte de um feedback, porque às vezes a pessoa chega, você vai demitir, ela não sabe nem por que ela está sendo demitida. Sim, sim. Né? O acompanhamento, né? Exato, muito importante. E assim, e a clareza na comunicação, uma transparência que gere pertencimento no outro. Isso tem muito a ver com humildade, liderança tem a ver com generosidade, principalmente com caráter, porque tem que ser uma coisa genuína. Sim. Você vai dar um feedback porque você quer realmente que aquela pessoa melhore, que ela alcance, que ela performe bem, e não para alimentar seu ego. Uma crítica solta. Exatamente, sem dar um caminho, sem oferecer ajuda. Sim. Por isso, assim, acho que tudo também, né, na vida é muito baseado no caráter. Eu vejo muita liderança com ego muito inflado, né? Sim, o ego é um problema muito grande dentro das empresas, né? Principalmente em empresas maiores, né? Uma corporação maior, ela tem essa questão de ego, né? E a gente tem que falar também dos donos, da direção. Sim. Porque eu também tenho esse papel e a gente sabe o quanto é desafiador. Muitas vezes, se a gente não busca também trabalhar o nosso perfil e as nossas expectativas, a gente acaba as projetando na liderança. E a liderança vai entender o que é importante, né, para a direção e vai, de certa forma, conduzir o comportamento naquela direção. É um efeito cascata, né? Exato. Então, o alinhamento de expectativas é muito importante. O que eu espero da empresa, sim, o que a empresa espera de mim. Eu sempre digo isso, nesses anos todos, fazendo seleção de pessoal, entrevistas, que a empresa te escolhe, mas você também escolhe a empresa. Então, durante o processo, a nossa avaliação enquanto candidato, ela é fundamental. Eu tenho pertencimento, eu me identifico com a missão, com a visão daquela empresa, com os valores principalmente, sim, porque senão, volto a dizer, tudo se torna muito fake. Sim, não é verdadeiro. E quando não tem verdade, não tem essência, acho que não tem crescimento, não tem significado. Né? Sim. E, Bianca, questão de geração Z. Polêmicas. Você hoje conversa com muitos empresários de um lado e tem toda a questão da geração Z ali dentro da Microlins querendo um primeiro emprego. Sim, né? Sim. Como você vê esse conflito de gerações? Assim, como tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? A gente tem o lado positivo e o lado negativo. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa visão. Se eu valorizo mais as questões positivas, eu vou ter um comportamento em busca de desenvolver essas pessoas mais jovens, de entendê-las primeiro. Porque o jovem é imediatista, é hiperconectado, ele tem uma influência enorme das mídias sociais, né, da internet, e a gente precisa lidar com isso e saber que a realidade é muito diferente, sim, né, do imaginário, e trazer esse jovem para algo que ele entenda ali que de alguma forma gerou pertencimento, gerou significado para ele. Eles vêm muito com a questão de propósito agora, você também tem que dar um propósito para eles. Né? Exatamente. E aí é complicado, Dávila, porque o jovem ainda, a gente fala de adultos que não fazem terapia e que não têm, né, não se conhecem de verdade, e quando a gente fala de jovens aí de 16, 17, 18, 20 anos, eles têm menos ainda. Sim. Então a importância da gente, enquanto pais, também oferecer aos filhos essa oportunidade. A terapia é o processo mais assertivo para a gente se conhecer.
né, para o desenvolvimento do autoconhecimento. Então, quando você oferece, através de treinamentos, de uma política humanizada, você oferece para esses alunos essa oportunidade de se conhecerem melhor, análise de perfil. É muito comum as empresas me chamarem para fazer análise, para entenderem ali, né, se a pessoa está num cargo que compete a ela, né, e para o desenvolvimento também das competências necessárias, a gente mostrar para esse jovem, né, o que ele precisa desenvolver, mas antes mostrar quem ele é. Sim. Quem eu sou, o que eu quero para minha vida. Porque quando a gente proporciona, porque você quando contrata jovem, você tem que entender o jovem aprendiz que é um aprendiz. Muitas empresas caem nesse erro de exigirem do estagiário, do jovem aprendiz, um comportamento de um profissional experiente. Você que tem que desenvolvê-lo, exatamente. Né? Ele tem que ter uma liderança muito ali próxima, que acompanhe, que desenvolva, tem que ter treinamentos, tem que ter um investimento nesse tipo, né, de perfil. E através do autoconhecimento eles vão gerando ali esse pertencimento e vão se engajando e são muito rápidos, aprendem muito fácil, são muito tecnológicos, inovadores, são criativos. Não tem muita coisa boa. E a gente olhando o passado, sempre teve conflito de gerações. Sempre. É algo comum. Você pegar a história, ela é coberta por esse tipo de conflito. Então não é só porque agora que é um problema. Na verdade, sempre houve. Acho que falta diálogo. Sim, e assim, eu como gestora de pessoas, e nos cursos de liderança, eu falo muito isso, né? A gente precisa aprender a conviver com as diferenças. E numa equipe você não pode contratar pessoas com perfis muito parecidos. A gente tem que ter uma complementação de competências. Então eu ensino e eu aprendo o tempo inteiro. E isso faz com que a equipe fique muito rica, né? E com certeza alcance, supere os resultados esperados e de forma humanizada você ensina as pessoas ali a lidarem com aquilo que é diferente de mim e que eu preciso respeitar e conviver. Por isso é tão importante uma empresa diversa, né? Equipes com diversidades de cor, raça, de tudo na verdade, né? De gênero. Você traz uma outra perspectiva que você não tem. Do ponto de vista da cidadania também, né? E principalmente de ter alguém preparada ali para a área de gestão de pessoas mesmo, com esse olhar, porque é difícil a direção ter, né, dentre muitas demandas, e os próprios líderes são muitas demandas, ter esse olhar mais psicológico, mais do ser humano ali, né, dentro do ambiente organizacional. Então ter uma área de RH, uma área de gestão, uma psicóloga que possa fazer esse trabalho é fundamental. Você acredita que a área de RH ela é um pouco omissa dentro da empresa, de alguma forma? Ela não tem uma voz tão ativa? Eu brinco muito que parece o Tropa de Elite, né? O sistema. Muito bom. A gente precisa tomar cuidado com o sistema. Eu gosto do trabalho da consultoria porque eu não entro no sistema. Eu entendo as demandas de ambas as partes, dos colaboradores. Você olha por cima, né? Exato, e as dores de cada um. E faço aquela ponte ali, propondo algo que vá ser eficaz e melhorar para todo mundo. Então, eu acho que o próprio sistema, ele faz com que a gente vá... É o social, né? A psicologia social explica muito isso, que você vai fazendo parte e você vai ficando parecida. E você deixa de ver algumas coisas por conta do dia a dia, por conta, né, das mesmas relações, das dinâmicas, das políticas que existem. E a consultora, ela entra com um olhar mais neutro, né, bem profissional e neutro, e sem também pudores, sem medo de dizer à direção o que veio e o que precisa ser também mudado, né? Isso é bem interessante que você falou. Sim. Porque você não tem um vínculo, né? Você é uma consultora. Você pode falar, não quero mais, estou indo embora. O colaborador do RH ali dentro, ele não tem essa opção.
Então ele vai seguir as diretrizes, né? Exatamente. E a minha vivência CLT 44 horas, 50 horas, acho que me trouxe essa propriedade. Sim. Eu entendo mesmo como que o colaborador se sente. Sim. Eu entendo que é difícil, né? Uma mesma rotina, no mesmo local, com as mesmas pessoas, uma convivência que você não escolhe. Sim. Porque na sua vida, né, social, você escolhe os amigos que são mais próximos, sua família, você tem ali, né, uma identificação. Mas quando você vai para uma empresa, você é obrigada a conviver com diferentes personalidades e culturas familiares, né, e posturas e comportamentos, muitos que você não concorda, mas por isso eu digo a importância de ter um RH trabalhando as diferenças, o respeito, né, todos esses valores que são tão importantes para a convivência. Sim, mas são poucas empresas menores que possuem RH estruturado, né? Isso é mais presente em empresas maiores, né? Para essas empresas menores, você vê algum formato de, por exemplo, o dono, né, o líder ali, ele se aprimorar nessas competências também para ter esse olhar mais do RH, sabe? Sair um pouco da cadeira dele de dono e olhar um pouco mais como um RH ali, um gestor de pessoas? Essa capacitação é importante dele, né, buscar, da direção sempre, o dono buscar o conhecimento sempre, porque informação é diferente de conhecimento. Sim. Você lê uma coisa aleatória, não quer dizer que você apreendeu, entendeu e consiga aplicar, mas eu acho que o papel da área humana é muito específico. Acho difícil o próprio dono conseguir exercer as duas coisas. Sim. Então, ter alguém nessa que seja a voz do povo, né, a voz dos colaboradores, para que ele possa entender as dores, as dificuldades e até propor benefícios, melhorias, práticas que sejam percebidas como valorosas para aquelas pessoas que estão ali, porque muda muito. Dependendo até do ramo, você muda. Se você tem uma faixa etária, né, mais jovem, muda também. Então, toda essa análise inicia com a direção, entendendo e valorizando, porque o que acontece muito é de achar que não é tão importante, por isso não tê-la. Exato. Mas com a escassez que a gente vive de mão de obra qualificada, né, de pessoas que se proponham a um trabalho presencial de 44 horas, né, porque novas modalidades surgiram e as pessoas estão em busca daquilo que oferece o que elas entendem como melhor para elas. Então, com essa escassez, torna-se um mercado mais competitivo, principalmente aqui que a gente tem, né, um mercado de moda íntima. Então, isso é algo que é uma dor muito dos empresários, e só que aqueles que oferecem uma cultura organizacional mais inovadora, mais acolhedora, mais humanizada, acabam se destacando e tendo os melhores profissionais. Sem dúvida, consegue, eu não gosto de falar reter talento, acho que a gente não retém. Manter, né, o talento ali dentro, a pessoa realmente querendo trabalhar ali, né? Sim. E realmente, a área de RH é muito importante dentro da empresa. Por isso que eu te perguntei se teria algum formato, porque às vezes a empresa não tem budget para ter um RH ainda, muito pequeno, né? Mas é importante ter alguém com esse olhar. Talvez a consultoria seja consultoria esporádica em determinados momentos para aplicar uma pesquisa de clima, para fazer uma apresentação. Para ouvir os colaboradores. Para avaliar desempenho. Para entrar com esse olhar para que as pessoas percebam que tem valor, percebam que são olhadas, que são acolhidas pela empresa. E que isso é genuíno, né? Não é uma obrigação da empresa, é genuíno de fato. Eu quero que você cresça, eu quero que você melhore com a gente. Sim, e a gente vivenciou muito isso com a Microlins, né? Estando aqui com você, um exemplo disso, de tantas pessoas que empreenderam, que estão aí no mercado, e eu fico muito feliz, meu marido, a gente fica muito feliz com essa passagem. Não com aquele sentimento de que perdi um talento, mas de que fiz parte da jornada, da história daquela pessoa. Exatamente. E é um trampolim, né? Sim. A pessoa vai galgando etapas melhores, né, maiores ali na vida. Então, a Microlins tem muito esse papel, de fato. Voltando ali para o público jovem, né, você observa que eles têm perfil para o empreendedorismo
ou eles ainda precisam de emocionalmente estar mais seguros, né? Mais formados, assim? Sim, do ponto de vista da criatividade, das ideias, da coragem, da inovação, da tecnologia, eles estão muito preparados. Mas do ponto de vista, voltando, do emocional, dessa estrutura psicológica, porque empreender não é somente ter uma ideia, né? A gente sabe o quanto é desafiador, principalmente no Brasil. Então, a ter a disciplina necessária, o foco é uma coisa muito trazida para o consultório pelos adolescentes e jovens, a dificuldade, porque são hiperconectados, são muitos estímulos. E eles se observam sem foco mesmo, sem foco. Eles conseguem compreender isso neles. Acho que a dor maior é a falta de constância. O foco e a falta de constância. Então a gente fala de processos cognitivos. Se você não tem a atenção necessária, você não apreende e você não memoriza, você não se concentra. Sim. Então tem toda ali uma dinâmica, né, cerebral, neurobiológica importante que precisa ser considerada. E daí o papel também dos pais, como ali, né, educadores e orientadores desses jovens, para que eles entendam a importância de desenvolverem o lado pessoal. Os pais têm um papel fundamental nesse sentido. Os pais têm um papel, né, insubstituível. Exato. Porque eu te fiz essa pergunta porque hoje em dia é muito comum os influencers, né? Sim. São todos muito jovens e começam a ter ganhar, vamos falar o português claro, né? Sim, ganhar dinheiro muito jovens, né? E de forma muito rápida. Como lidar com isso, né? Muito complexo para a cabecinha deles, né? Essa ideia de que o dinheiro vem fácil, apenas ter uma ideia, é muito vendida. Sim. Construída pela internet. E assim, tem sim muitos cases de sucesso, mas a gente precisa ter um cuidado enorme, porque o dinheiro não pode ser o objetivo principal, o dinheiro é consequência. Cai-se muito nesse vazio do dinheiro, porque aí a gente entra até nos estudos da psicanálise sobre desejo. O desejo é sempre a falta. Então eu desejo aquilo que me falta. Se eu não tenho dinheiro, eu desejo dinheiro. Só que quando esse jovem, eu tenho pacientes nesse momento, né, já encontra o sucesso e o dinheiro, ele cai num vazio muito grande, porque assim, por que eu fiz isso tudo? O que eu faço tem significado? Tem alguma importância para mim? O impacto à vida das pessoas? Então esse vazio acontece realmente. E é perigoso, né? Total. Nossa, faz muito sentido. Muito sentido. E falando agora, voltando para os empresários, né? Qual a maior vantagem de um empreendedor, né, fazer terapia? A maior vantagem é a felicidade, né? A certeza de que você vai conseguir se conhecer suficientemente para decidir assertivamente e ter uma vida cada vez mais realizada e mais feliz, porque a felicidade tem muito a ver com isso, né? De você conseguir ser quem você desejou ser. Não só ter aquilo que você desejou ter, mas ser. O ser é muito importante, é o mais importante. Bacana, muito bom, Bianca. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica, né? Falando de terapia, óbvio que você vai falar, né? Para fazer terapia, certíssima. Mas também outras... A gente bateu um papo aqui super legal. O que você tiraria de insight mesmo para a galera que está ouvindo? Lembrando que a maioria é empreendedor, né? Sim, sim. Eu acho que é esse olhar realmente, né, para si. Esse cuidado, não se negligenciar, porque quando a gente tem um objetivo, e eu passei por isso muito quando empreendi, a gente abdica de muitas coisas, e há coisas que são inegociáveis, como por exemplo a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde social, os nossos vínculos, rede de apoio. Então há uma tendência a negligenciar essa parte toda, a parte da gente, em prol de um objetivo maior. Mas eu preciso me esforçar mais, mas eu preciso terminar esse relatório meia-noite, 1h da manhã, mas eu preciso... E não se coloca na balança o desgaste, né, psicológico, físico, psicológico, cognitivo, desses pequenos e grandes sacrifícios que nós vamos fazendo. E às vezes esse desgaste gera separação do casal,
né, gera uma negligência com o filho, Sim. e uma doenças autoimunes, né, isso acontece muito com empresários jovens. Hérnia de disco, né, transtornos de ansiedade, a ansiedade comum, né? Generalizada, depressão, jovens com depressão, que vão negligenciando os sintomas e não buscam ajuda, né, precocemente, que é fundamental para que a gente tenha êxito ali, né, e vença a doença. Então, acho que o insight que eu deixo é não se negligenciar, entender que você é importante, que você é a pessoa mais importante da sua vida. Excelente, Bianca, muito bom, muito bom. Me indica 2 pessoas para trazer aqui, fazer um papo, empresários. Sim, não posso deixar de te indicar o Bruno Noronha, meu marido, sou suspeitíssima. Eu acho que é uma pessoa que vai agregar muito, né? Agrega muito com a história dele. Ele é empreendedor raiz mesmo. Exatamente. E posso pensar na próxima pessoa? Claro. Então depois eu te indico. Depois você me fala, sem problemas. Bianca, querida, obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Super enriquecedor, bate-papo. Obrigada. Obrigada a vocês.